Esté capítulo 2, e vou ler aqui a partir do versículo 5, diz o seguinte: Ora, na cidadela de Susa, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Ele era filho de Jair, filho de Semiei, filho de Quis, que fora transportado, entenda a mensagem, ele e o povo foram transportados ou levados de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. O Jeconias foi levado, ele e o povo, à força, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, haviam transportado. Ele criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe de Esté, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, o rei agora, o rei da Babilônia, tá? Nabucodonosor. Ao serem ajustadas muitas moças da cidade de Susa, sob as vistas de Eigai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Eigai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor ou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe uns ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Eu vou parar aqui um pouquinho. Olhe para mim, por favor, pessoal. Preste atenção aqui, que nós vamos fazer algumas pontuações aqui. Eu quero a sua atenção. O início vocês já entenderam aqui, né? O povo de Judá, o povo de Jerusalém foram subjugados, levados cativos para a Babilônia. Então, nessa palavra vai destacar 3 figuras: Esté, Mordecai e o povo judeu. O povo foi levado escravo, por sua vez Mordecai, e a pequena moça Esté. E olha o que vai acontecer, gente. Eu comecei esse culto dizendo que todos nós somos felizes porque temos a graça de Deus sobre nós, porque fomos escolhidos. Diga: eu fui escolhido. Creia no que você está dizendo, tá, gente? Diga: eu sou escolhido. Então, quando eu te faço falar isso, eu sou escolhido, quero te fazer crer que, por mais que muitas lutas batam a sua porta, você é escolhido. Por mais que a luta tente te escravizar, porque no caso aqui de Mordecai, Esté e o povo, era o cativeiro, era a escravidão. Só que, meu irmão, o povo judeu, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse que esse povo seria muitíssimo. Vamos lá, pessoal. Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que a sua descendência e o seu povo seria muitíssimo abençoado. E agora esse povo está sendo escravo. Está entendendo agora? Então esse povo é levado para uma terra que não conhece, para a Babilônia. Vão trabalhar forçados, vão comer aquilo que não querem, sofrendo mesmo. Mas esse povo na terra estranha não quis se prostrar diante dos deuses da Babilônia. Se mantiveram firmes na fé,
mesmo em terra estranha, mas servindo ao Deus de Abraão. Você está me entendendo? Eles tinham lá vários deuses na Babilônia. Disse: não, nós não vamos adorar eles. Nós temos um Deus, e Ele vai nos tirar daqui. Só que aquele povo já estava condenado à morte pelo próprio Nabucodonosor e pelo próprio rei. Havia sim uma promessa de: mate esse povo, está doente, mata esse povo, e quem não quiser trabalhar, mate-os, e quem não quiser cumprir as nossas leis, mate-os. Então já havia uma condenação apontada para eles. Só que olha como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Era costume dos reis mandar as tribos, ou até as cidades, trazerem as moças, para que fossem algumas escolhidas para casar com o rei. Era costume isso, para servir ao rei, para casar com o rei. Foram levadas algumas moças, e uma delas foi quem? A Esté. Ela foi levada. Só que quando Esté chega lá no palácio, não só a sua beleza, a sua formosura, mas como também a sua educação e o seu jeito conquistava qualquer um. Esté então passou a ser tratada diferente. Vamos pontuar aqui, pessoal. Deus havia escolhido ela, e através dela, lá na frente iria acontecer uma virada muito grande. E eu quero que você já comece a receber essa palavra para você. Eu disse aqui que todos nós somos o quê? Escolhidos. E se somos escolhidos, as lutas vão vir, mas Satanás não vai conseguir tocar na gente. Glória a Deus. Não vai conseguir te tocar. Então vamos aqui o primeiro ponto. Esté chamava a atenção de todos, não só beleza, mas também era uma moça de Deus, e Deus colocou ela ali num lugar de honra. Por quê? Porque ela recebeu roupas diferentes das outras, ela recebeu alimento e perfumes diferentes das outras, ela recebeu como é que chama? Um lugar, um quarto, ou uma tenda, sei lá, especial. Foi tratada diferente. Deus estava usando alguém ali para abençoar ela. O tratamento era diferente. Em nenhum momento ela revelou lá no palácio quem era seu povo, qual Deus ela servia, quais as intenções do seu coração. Não. Se formos pensar assim, eu estou aqui no palácio, eu fui escolhida, eu posso ser a escolhida do rei, mas o que me adianta isso? Se o meu povo é escravo, o que me adianta isso? Se o meu padastro está lá como escravo também, o meu povo está sendo subjugado, o que adianta? Então ela tinha um propósito no coração. Se Deus me fizer crescer aqui, então Deus vai me fazer abençoar o meu povo. E foi justamente isso que começou a acontecer. Eu vou me adiantar aqui alguns versículos. Nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 2. Entende, pessoal? Quando você enfrenta traumas, tristezas, ou então está refém de algum problema, você está refém de uma situação que você não tem controle. Muitas das vezes a vontade é de desistir, né? Muitas das vezes a vontade é de jogar tudo para o ar. Mas eu quero motivar você que tem promessa de Deus. Essas lutas só vão ajudar você a crescer mais ainda. Porque quem pensava, se na visão assim, se o diabo pensava que iria humilhar o povo de Deus, uma vez levando o povo de Deus a um cativeiro,
Deus então iria usar aquela situação para abençoar o seu povo, ao invés de ser escravo, ser um povo santo, legítimo. E é o que vai acontecer aqui no capítulo, vamos ler o capítulo 3 e o versículo 2. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Presta atenção nessa figura aí. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteria de pé. Porque ele lhes tinha declarado, ele tinha dito que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como um pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra a vida de Mordecai, ou seja, marcou ele, porque lhes havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então olha aí, o Satanás, já não bastava o povo estar ali cativo e agora ser marcado. Escute, pessoal, se já estavam ali como escravos, e ali tinha gente de todos os lugares na Babilônia, não era só gente de Judá, não era só gente de Jerusalém, mas de todos os lugares. Mas eles encarnavam os judeus em humilhá-los, dobrar o serviço, o trabalho, pagar menos e dar comida estragada. Porque havia um homem chamado Mordecai, servo do Senhor, que não adorava os deuses da Babilônia e nem se prostrava diante desse tal de Amã. Denunciaram para ele que Mordecai disse que não iria se curvar, e agora ele passa a ser ameaçado, ele e o seu povo. Quero ver se eu vou acochar, eu vou apertar, quero ver se vocês não vão se curvar. Aí, pessoal, essa palavra entra para nós aqui. Quantos de nós, nos tempos de hoje, temos sofrido alguma espécie de pressão? Hoje, muitas pessoas, quando nós declaramos a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus, sou um cristão, sou uma pessoa que tem um compromisso de servir a Deus, você começa a perder amigos, se é que pode chamar de amigos, né? Você começa a perder pessoas do seu ciclo de amizade, porque você declarou a sua fé, porque você não aceita coisas erradas, porque você não concorda com coisas que trazem para você, você não come naquele prato, no prato do diabo, digamos assim, você não participa das coisas desse mundo, porque você é um servo de Deus. Então as pessoas vão soltar piadas, vão deixar de falar com você, e vão dizer que você só quer ser o que não é, que você quer ser melhor do que os outros, que você só quer ser santinho, santinha, aquele tipo de piada. Ou quando não, encarna também para perseguir você, para ver se você zomba de Deus, abre mão da sua fé, saia da igreja e siga o rumo dele. As pessoas vêm para influenciar a sua cabeça, para te levar para uma festa, para um bar, para acender um cigarro, para fumar um cigarro de maconha, para fazer diversas coisas, e você se guarda e diz: não, eu sou servo de Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Mas as pessoas vão querer te cercar de todos os jeitos,
pressionando você. Esse povo foi pressionado. Quero ver se eles não vão se curvar. E aí nós temos na Bíblia o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados, se não se curvassem, seriam lançados na fornalha. E aí nós vamos ver Daniel e tantos outros, gente, que não se curvaram diante dos deuses da Babilônia, permaneceram na fé, e Deus honrou a fé deles. E qual tem sido a nossa atitude de fé? Nós cedemos às pressões das amizades ou da família para agradá-los? Fazendo assim, você vai estar desagradando a Deus? Ou você vai estar perdendo a confiança que Deus entregou na sua mão? Muitas das vezes as bênçãos já estão nas nossas mãos, e elas escapam das nossas mãos, porque muitas das vezes queremos fazer a vontade dos outros e não a vontade de quem? Opa, eu vou falar isso aqui que é forte. Isso aqui é para gravar. Muitas vezes as bênçãos já estão nas suas mãos, Deus já te deu, e elas acabam saindo das suas mãos, escapando das suas mãos, porque você deixa de obedecer a Deus para fazer a vontade de outras pessoas. Você perde a sua bênção. Deus já havia te dado. Aprenda isso. Não é que Deus vai dar, Ele já deu. Glória a Deus, pessoal. Ele já deu. Por que Ele já deu? Porque nós somos escolhidos. A palavra do Senhor disse que não foi nós que o escolhemos, antes foi Ele que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, se sinta feliz. Veja esse povo na Babilônia, mas não se curva diante de Amã, e não se curva diante dos deuses da Babilônia. Então, o inimigo sempre vai tentar te fazer prostrar diante dele, e quando você não ceder, ele vai tentar matar a sua fé. Aí começa a opressão na fé, para você blasfemar contra Deus, como Satanás tentou com Jó, lá naquela história. Então, Mordecai, ele acreditava em Deus e sabia que Deus tinha uma promessa para o seu povo, e por isso ele não se prostrava diante de nenhum outro Deus, e nem adorava ninguém. Ele só adorava a Deus, só se prostrava diante de quem? Então as dificuldades podem vir, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos ceder às pressões. Diga, eu vou continuar acreditando na promessa. Diga, eu vou continuar acreditando na promessa. Gente, vamos lá no capítulo 5. Eu disse que iria pontuar, né? Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro, aquela vara, né, que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esté? Qual é a tua petição? Até a metade deste reino eu posso te dar. Olha que coisa forte. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Deus está trabalhando. Foram levados cativos, ela foi escolhida para ir ao palácio para que o rei a escolhesse. Foi escolhida, foi tratada bem. O rei escolheu ela e ela se tornou rainha. Agora ela está diante do trono do rei. Vamos fazer essa comparação. Ela está diante do trono do rei. Nós também estamos diante do trono do Rei dos Reis.
Quem é ele? Jesus Cristo. Vamos fazer aí esse trocadilho. Esté estava diante do trono do rei Assuero. Nós estamos diante do trono do rei dos reis. Esté foi levado cativa. Nós, antes de conhecermos a Jesus, éramos o quê? Adivinha? Éramos escravos do pecado, éramos cativos, porque Satanás batia na gente, Satanás mandava na gente. Então, o Senhor nos libertou, diga glória a Deus. Agora estamos diante do trono do rei dos... Aí o rei Assuero diz para Esté, ele aponta assim o cajado dele, o cetro de ouro, aponta para ela e diz assim para ela: Rainha Esté, diz o que está na sua mente, diga-me o que está no seu coração, peça-me o que você quiser, e ainda que for a metade do meu reino, eu juro que eu te darei. Vamos pensar como Esté agora? Esté tinha orado muito para esse dia, Esté tinha jejuado muito para esse momento. Esté, quando ela orava, ela não estava pedindo apenas para ela, ela estava pensando no seu povo. E agora eu quero que você entenda assim: você está aqui orando, pedindo a Deus, mas a sua intenção é que toda a sua casa seja salva, sim ou não? A sua intenção é que toda a sua família seja salva, para a glória de Deus. Então chegou o momento em que o rei estende aquele cetro e diz: pode pedir. Olha só, gente, o que você tem pedido para Deus ultimamente? E eu gostaria aqui de colocar dentro dessa pregação, dizer que o nosso Deus é grande. Não faça pedidos, como é que chama? Não peça a Deus coisinha não, porque Deus é Deus de fazer coisas grandes e extraordinárias. Melhore aí o seu pedido. Melhore aí o seu pedido. Tenha fé. Acho que eu não vou pedir isso não, porque é muito. Ei, o nosso Deus é dono de tudo, do ouro e da prata. Então Esté agora, como ela esperava por esse momento. O jejum, pessoal, que Esté fez, foi se consagrando, pedindo a Deus isso. E jejum é dependência, é rasgar o coração diante de Deus, é se render diante de Deus. Esté conseguiu o favor do rei. E hoje eu quero que você acredite que se você também, ei, você que está aqui, você que achou graça diante desse Deus. Achar graça quer dizer achar benevolência, achar favor. Você que achou o favor de Deus, achou graça diante de Deus, se alegre. E aí, você jejuou, orou, se preparou tanto para isso. Agora é o momento de você dizer: meu Deus, eu travei uma guerra muito grande, foi uma luta para chegar até aqui, mas eu estou te pedindo, Senhor, é o meu povo, é a minha família. Esté estava pedindo pela sua família. E o que você diria para Deus hoje? Você está diante do trono do Rei dos Reis, e você diz: Senhor, eu tenho um filho que está perdido, eu tenho uma filha que está perdida, eu tenho um parente, eu tenho um familiar que ele está perdido, preso pelo o pecado, né? Pelo mundo. Se achei graça, se achei favor diante de ti, Senhor, traga-o salvo para a tua casa. Faça essa oração hoje, porque Deus está dizendo: pede-me o que você quiser. Glória a Deus, gente. Pede-me o que você quiser. Quando se fala do reino, sim, está falando de uma condição de você morar com Deus no reino da glória de Deus. Mas quero que você entenda que quando você ora pedindo para Deus transformar a vida deste ou daquele, esse milagre acontece, mas a questão de entrar no reino, aí vai depender exclusivamente dele ou dela.
Lembra daquela palavra que uma mulher chegou para Jesus e disse: posso pedir uma coisa ao Senhor? Diga-me. Senhor, peço-te que quando entrares no teu reino, peço que coloque esse meu filho aqui à tua direita e esse outro meu filho aqui à tua esquerda. Essa mulher pediu isso para Jesus. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, você não sabe o que pedes. Não compete a mim fazer isso. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. O que significa que cada um deve lutar pela sua salvação. Mas a nossa oração, ela tem poder para mover a mão de Deus, para que o favor de Deus traga ele para o átrio. Quando eu falo átrio, eu estou falando igreja. Traga o familiar para o átrio, para a igreja. E na igreja, o indivíduo, ouvindo a palavra, é ele que tem que tomar a decisão aonde ele quer passar a sua eternidade. Se com Cristo no reino ou no colo do capeta. Cada um vai ter que escolher, não é verdade? Cada um tem que escolher. Então eu parto aqui, gente, para o quarto ponto. Esté capítulo 6. Adiante aí, capítulo 6, versículo 6 também. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de que se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Esse tal de Amã falou isso. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, aquele homem a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: então apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faz assim como com o judeu Mordecai. Frisa aí, gente, essa frase aí, ó. Faz isso com o judeu Mordecai. E o Amã estava pensando que era ele, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo o que disseste. Então Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai morrendo de raiva, né? E o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a casa do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, e o que mais? E de cabeça o quê? Coberta, ou seja, morrendo de vergonha. Escute, pessoal, olha aqui para mim. Lembra que esse tal de Amã queria que as pessoas batessem continência para ele? Lembra que esse tal de Amã queria que os judeus batessem continência para ele? E o Mordecai se recusava, porque só iria se prostrar diante de Deus. Amã então jura que vai acabar com a vida de Mordecai. Entenda essa palavra para você. Se Satanás pensou mesmo, escute, pessoal, que isso aqui agora é para você. Se Satanás pensou mesmo que pelo fato de você não ceder aos caprichos dele, à vontade dele, ele vai jurar a você de acabar com você. Se ele está pensando que ele vai conseguir, ele está enganado. Porque aquilo que ele jurar para você que vai fazer, Deus vai fazer.
mas ao contrário, vai fazer justamente com ele. E foi justamente o que aconteceu. O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Estava lá Mordecai, na dele, servindo a Deus, obedecendo o rei Assuero, obedecendo ao rei, mas não se curvando diante dos deuses. O rei Assuero também se prostrava diante dos deuses da Babilônia, mas o Mordecai não. Estava obedecendo às leis, mas não se curvava diante dos deuses. Então chegou uma hora em que o rei Assuero diz: olha, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um homem nesse lugar. O rei Assuero falou isso: eu quero honrar alguém aqui. E aí o Amã entrou e disse, e falou consigo mesmo: qual seria o outro homem que o rei deveria honrar senão eu? Aí o rei pergunta para Amã: Amã, o que o rei deve fazer para honrar um homem dessa terra, dessa cidade? Rei, eu sugiro que o rei mande todos os príncipes se vestirem com trajes reais, e chamem aquele homem a quem o rei quer honrar, e coloca nele também vestes reais. Pegue o cavalo do rei, mande ele montar aí nas ruas, mandem apregoar dizendo: esse homem é o homem a quem o rei manda honrar. Aí o rei Assuero disse: boa ideia, Amã. Então vai você agora e faz com quem? Faça com Mordecai. Glória. E estava lá Mordecai orando, servindo a Deus. De repente o Amã chega: o que você quer comigo? Mordecai, o rei manda você vestir essas vestes aqui. Se prepare, porque hoje você será honrado em praça pública. O rei manda te honrar. Glória. Glória a Deus, pessoal. Imagina Mordecai falar assim: eu não acredito, mas é essa reviravolta que Deus vai fazer na sua vida também. Isso aqui é para você. Amém, gente? Você foi pisado, humilhado, fizeram questão de expor você ao ridículo, mas Deus vai usar o teu inimigo para bater palma para você. Deus vai usar o teu inimigo para dizer assim: ei, esse aqui foi o homem ou a mulher a quem Deus escolheu para honrar. O Senhor escolheu para honrar. Olha, andar a cavalo com vestes de reais, e as pessoas na rua batendo palma. Parabéns, você foi escolhido do rei. Diga: eu sou escolhido do rei. Eu sou o escolhido do rei, meu irmão. Tudo que ruim que jogaram para você vai cair na cabeça de quem? Bispo, isso é coisa de macumba. Bom, não é o que aconteceu com o tal do Mordecai. Vamos lá no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Esté, e o versículo 10. Eu já parto para o final. Capítulo 7, versículo 10. Diz o seguinte: enforcaram, pois, Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Como assim o furor do rei se aplacou? Porque o rei Assuero descobriu todas as tramóias de Amã para com o povo judeu. Ora, pessoal, aquela que deitava com o rei era judia. Ela disse para o rei: rei, o que eu peço é que poupes a vida do meu povo. Se o rei não sabe, eu sou judia, eu sirvo ao Deus de Abraão. O rei pediu para que eu fizesse um pedido, e o pedido que faço: deixe o meu povo em paz. Deixe o meu povo, libere o meu povo. Não, como rainha, não aceito o meu povo derramar o seu sangue como escravo. E olha Deus fazendo uma reviravolta. Esté alcançou o cargo máximo. Mordecai também assume um cargo máximo. Eu vou já ler para você. Assume um cargo abaixo da liderança do rei, era ele. E o povo foi então poupado. Glória a Deus, pessoal.
Que virada, hein? Ei! Que virada! Deus envergonhou o inimigo. Aquele inimigo que armou uma forca e disse: isso aqui é para os judeus, isso aqui é para Mordecai. E o rei então ficou com muita raiva quando descobriu de todos os intentos de Amã e mandou que ele fosse enforcado. É assim que vai acontecer com Satanás. Na sexta-feira eu preguei aqui uma palavra. Quando Jesus entrou na cidade de Gadara, um jovem endemoniado, os demônios disseram: Senhor, vieste aqui nos atormentar, ainda não é o tempo. Jesus disse: mas acabou o teu tempo da vida deste jovem, sai dele agora. E os demônios disseram: então nos mande, porque era uma legião, para os porcos que passam ali. Os porcos se precipitaram e se afogaram e morreram. Só que a legião tinha dito para Jesus que não os atormentasse e nem os lançasse no abismo. Quer dizer que o pedido de Satanás vai ser agora aceito? Ele disse: viesse nos atormentar, não nos atormente e nem nos lance no abismo. Aí, gente, Jesus mandou os demônios entrar nos porcos. Os porcos foram para onde? Os porcos foram para o abismo. E é nesse lugar que Satanás deve. Ele não quer ir, né? Ele quer jogar os outros, né? Mas ele mesmo não quer ir. Mas é para lá que ele vai. Sim ou não, gente? É para lá que ele vai. E o povo de Deus? O povo de Deus vai andar a cavalo. O povo de Deus vai andar com vestes reais. Diga: eu vou ter essa glória na minha vida em nome de Jesus. É isso. Então o inimigo pode fazer planos, mas quando você está guardado em Deus, nenhum mal vai prevalecer. Às vezes parece que já é o fim, mas na verdade é um começo. Sabe aquele ditado que diz: o feitiço se virou contra o feiticeiro? Foi isso que aconteceu aqui. O inimigo planeja tentar nos fazer mal, mas na verdade ele está nos empurrando para mais perto de Deus. Está acontecendo isso. Paulo falou assim, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Já leu essa palavra? Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. A expressão desse versículo é: quando eu estou na luta, quando eu estou na tribulação, aí é que eu me volto para Deus, e aí é que eu estou mais perto de Deus, e é aí que o milagre acontece. O milagre não acontece quando está tudo em calmaria. O milagre acontece quando a tempestade está furiosa contra a gente. O milagre só acontece quando estamos na dor. O milagre só acontece quando estamos na dor, assim, quando estamos sentindo aquela dor e clamamos a Ele, e é ali que Ele se manifesta. Então, para o milagre acontecer, tem que ter um problema. Para o milagre acontecer, tem que ter um motivo para isso. Então teve um problema, e aí apareceu a fé. E a fé, você teve essa fé de confiar na promessa do Senhor, e o milagre aconteceu. Glória a Deus, gente. Eu já termino. Capítulo 8 e versículo 1 diz o seguinte: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, que era inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. O que vai acontecer aqui? Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei e se lançou aos pés com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agataíta, e a trama que havia compreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Ele disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de
Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Então nós estamos vendo aí a sequência de bênçãos e de vitórias que aconteceu a Ester, Mordecai e certamente o povo judeu. Então eu concluo dizendo para você, pessoal: no lugar da vossa vergonha tereis dupla. Vamos lá, minha gente. Foi isso o que o Senhor usou o profeta Isaías para dizer: no lugar da afronta exultará dupla honra. Ao invés da vergonha terá o quê? Vitória. A casa de Amã foi dada a Mordecai. O anel que calçava a autoridade foi tomado dele e dado a Mordecai. O povo foi poupado, o nome do Senhor foi glorificado. Receba essa palavra. Se uma luta veio contra você, se uma afronta, uma injustiça veio contra você, não tenha medo, confie em Deus. Não se curve diante dos deuses desse mundo, mas continua confiando em Deus. Respira fundo, aguenta mais um pouco, porque Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Quem crê na promessa, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.